Por que eu digo que é muito bolos a respeito de por que do ataque de Marçal a Boulos a respeito de uso de drogas? Muito estranho, gente. Por que eu digo que é muito estranho? Porque você ataca uma pessoa, lança uma mentira no ar, quando há uma chance desta mentira pegar. Alguma coisa, não é? Alguma coisa que ronda o ar está ali. Você não sabe se é verdade ou mentira. Às vezes você sabe que é mentira, mas como ronda o ar, você lança um fortalecimento do boato e aí ele se alastra. Mas, no caso do Boulos, onde é que estaria o boato? Não há este comentário em relação ao Boulos do uso de drogas. Entenderam? Não há. É uma criação específica do Marçal. Então, todas as vezes que há uma criação específica, quando alguma coisa é lançada no ar sem haver um substrato, um boato, alguma coisa, uma fofoca, acredite, gente, a chance de projeção é muito alta, muito alta. Eu não sei se vocês repararam na campanha do Bolsonaro, todas as vezes que ele fazia uma acusação, quando a gente ia procurar no passado dele, lá estava. Parece que há um problema na direita que é a falta de criatividade na mentira. É uma coisa engraçada, né? Vocês já repararam como as figuras de direita, elas fazem projeções? Vocês já repararam nisso? As acusações do Bolsonaro não tinha uma dessas esporádicas, né? O cara tira da cartola. Não tem aquele boato e o cara tira da cartola. Bastou tirar da cartola, acredite, gente, o cara descobriu isso nele próprio. Faz parte da vida dele. É por isso que isso está na jogada. Então, meu amigo, essa história de droga tá mal contada vindo do Marçal. Tá muito mal contada vinda do Marçal. Não é? Por uma razão que a gente vai, uma hora ou outra, acabar sabendo. É que o Marçal, ele tem uma ligação no passado com o crime. Ele foi condenado. Ele deveria ter sido preso. Ele respondeu em liberdade, mas ele foi condenado dentro de uma quadrilha. O crime era roubo. E a carreira dele, né? A palavra carreira aí não é absolutamente nada, a não ser percurso histórico. O percurso histórico do Marçal o coloca dentro de quadros muito, muito estranhos. É até estranho, gente, que ele tenha conseguido um registro para ser candidato. Mas essa acusação dele me deixou apreensivo. Apreensivo.
Eu não sei quem é ele direito, mas tem uma cara de estilo Bolsonaro de projeção. Eu não encontrei. E esse é um caso que a gente deve notar, né? Pode notar. Né? O sujeito tira da cartola. Ah, caramba, né? De onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? Já teve muitos candidatos que defenderam aí o uso de droga porque de fato usavam, mas o Boulos é pertencente a uma esquerda, a origem da esquerda dele é considerada dentro do campo de esquerda, pelo menos no passado, né? Ele é muito jovem, acho que nem sabe disso, mas no passado a origem de esquerda dele era a chamada esquerda cuecão, que o pessoal do Partidão não se modernizava, né? Então usava a chamada cueca samba canção, aquela cuecona branca, grande, né? Que saiu de moda, entrou a zorba, que ficava aquelas bolotas de fora, né? A tanguinha para homens e tal. E de vez em quando a samba canção volta, agora colorida e tal, né? Mas o que queria dizer isso? O Partidão, a origem do Boulos é o Partidão. Ele foi educado na universidade por restos do Partidão, Partido Comunista Brasileiro. É o Partido Comunista do Brasil. Partido Comunista Brasileiro, o conhecido Partidão. Porque os dois, né, tanto o PCB quanto o PCdoB, reivindicam a mesma origem, reivindicam a ideia de que eles são o primeiro Partido Comunista do Brasil, né? Mas enfim, isso a juventude nem quer mais saber disso, porque isso nem mais importa, não importa para ninguém, inclusive. Mas acho que o Partidão tinha um militante conhecido, né? E aí a cúpula do Partidão, desconhecido, expulsou esse único militante conhecido que tinha aí na internet, um que ficava mandando as pessoas lerem livro de stalinista, um outro, né? O Boulos vem desta origem. Ele vem desta origem de formação política, mas não de continuidade. A continuidade dele é movimento social, muito parecido com os movimentos sociais que estiveram na origem do PT e que depois transitaram para o PSOL por conta da crise do mensalão, por conta das divergências de grupos que foram para o PSOL em relação à reforma trabalhista que o Lula promoveu, né? E o Boulos é a reintegração do PSOL no PT, a partir do acordo que ele fez com o Lula para ele poder ser candidato. E ele vem dos movimentos sociais. Mas a moralidade do Boulos é uma moralidade super tradicional. Inclusive ele é filho de gente rica, de médico, professor da USP. E a maneira como ele lida com as coisas, casamento, carro, é tudo muito, digamos assim, quadradinho, né? Boulos não é nenhum herdeiro de maio de 68, tá? Boulos é um cara da esquerda que no passado as pessoas diziam é a esquerda cuecão, né? Tanto é que ele mesmo disse, né? Eu experimentei maconha na adolescência, o que muito provavelmente é o mês passado, o ano passado, ele é jovem, e me deu uma dor de cabeça desgraçada. Provavelmente isso aí é verdade, até porque deve ter sido aí em algum campus universitário, ainda deram um capim para ele fumar, ele fumou capim em vez de ser maconha, porque os caras aí na adolescência não sabem o que está fazendo, ninguém sabe o que está fazendo na adolescência. E o Boulos não iria por esse caminho, nem tem perfil para isso.
tá? Nem tem perfil para isso. É um cara extremamente moralista no sentido tradicional da palavra. Então, é mais provável o Boulos não tem nada a ver com os anos 60, nem com os anos 70, tá? Ele já é fruto de uma juventude que tem como parâmetro evangélicos, gente que... É um cara da nossa época. Boulos é um cara da nossa época, um cara, né? Você tem uma quantidade enorme de jovens do sexo masculino hoje na universidade que entram na universidade sexualmente virgens. Não estou dizendo das meninas, estou falando dos meninos, né? Gente educada em princípios que nós que viemos dos anos 60, 70, achávamos que isso aí ia explodir, né? Mas não, é uma juventude conservadora nesses termos de costumes. Em termos de costumes, o que para mim tanto faz. Para mim tanto faz. Isso aí pouco me importa na política, tá? Estou pouco me lixando para isso aí na política. Aliás, a pior coisa que se pode fazer na política é começar a fazer sair do campo da esfera pública para começar a ver particularidades do candidato, não é? É uma bobagem, não vai? Eu acho que a melhor definição disso foi quando o Gabeira foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, e o Gabeira ainda era o Gabeira, né? Não é essa figura que apoia a PSDB, que virou um reacionário, muitas vezes. E o Gabeira, então, tinha aquela fama, né? O cara que sequestrou o embaixador americano, o cara que do amor livre, da revolução. Então, o Gabeira ainda tinha essa aura e foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E aí, veja que talvez vocês nem compreendam a situação que eu vou descrever. E aí, num debate, um carinha lá, acho que foi um debate na universidade, inclusive, se não me engano, se eu não estou enganado. Um carinha lá, para se fazer de engraçadinho, achando que, né? Tipo Boris Casoy. Lembra quando o Boris Casoy quis derrotar o Fernando Henrique num debate perguntando se ele acreditava ou não em Deus? E todo mundo achou até hoje que o Boris Casoy ganhou a eleição para o Jânio Quadros por conta dessa pergunta, lembra? Que não, obviamente não foi isso. Mas, então esse carinha falou assim, dizem que o senhor é homossexual, falando pro Gabeira. Como o senhor vai administrar o Rio de Janeiro sendo homossexual? Aí o Gabeira, né, incorporou o espírito da pergunta, né, e disse para ele: administrarei o Rio de Janeiro com a cabeça e não com o cu. Ai, que ótimo, perfeito. Caso você queira gerar leads, aumentar suas vendas ou reconhecimento da sua marca, o Google Ads pode ajudar. Basta perguntar a Talentwine, que utilizou anúncios no Google Pesquisa, Shopping e YouTube para alcançar novos clientes e teve ROI de 300%, o que ajudou a expandir seus negócios em 150% ano após ano. Comece hoje e receba R$ 1.200 em crédito ao gastar seus primeiros R$ 1.200. Cadastre-se hoje no Google Ads. O Gabeira afrontou a opinião pública ao ir no programa Roda Viva com uma meia que tinha bolinhas, ou florzinha, uma coisa assim, ou listinhas, né? Você já imaginou? Né? Que isso era um escândalo, né? Então hoje, o que é um escândalo hoje? Hoje o escândalo é o Lula, por exemplo, irritado, falar a palavra porra. Isso é um escândalo,
Né? Então, o escândalo hoje é a Xuxa ter tido Paquita loira. Eles queriam que as Paquitas fossem todas pretas nos anos 80, né? A Xuxa, que namorou o Pelé, agora é acusada de racismo por não pôr Paquita preta. Quer dizer, tenha santa paciência, né? Bom, então as coisas foram se modificando em vários graus e os níveis de proibição ficaram esquisitos. Né? Ficaram esquisitos. Não passava pela cabeça de um jovem nos anos 60, 70, ou até mesmo 80, de contar para os pais quem ele estava namorando, se ele estava dormindo na casa da namorada, se não estava, se a namorada ia não sei com ele. Hoje agora tem no jornal pessoas que dão opiniões quando é a época de você contar para o papai que você vai dormir. Que juventude é essa? É uma juventude de classe média, educada em shopping e que só jogou bolinha de gude uma vez e no carpete. É isso. Tá? O Boulos tem tudo para ser esse tipo de jovem, mas em parte ele é. Mas em parte ele não é. Por quê? Porque a vida universitária o levou para os movimentos sociais e aí ele se integrou dentro da política dos movimentos sociais. E a última coisa que o Boulos vai fazer na vida dele é se drogar. Né? O Boulos já está suficientemente drogado, digamos assim, por ideologia. Mas tem um componente nesta droga que é altamente saudável. Qual? O princípio da justiça social das esquerdas permeia essa droga. Permeia. Eu tenho, né? Inclusive, já falei para o Boulos várias vezes, né? Que a ideologia dele tem um leninismo, né? Tem um leninismo emperrado de ser vanguarda e tal, que não, né? Que não cabe. E ele gosta de lamber muito também, né? Ele gosta meio de lamber pessoas que também não cabe. Né? Mas isso pouco importa. Isso pouco importa. Importa que o conglomerado que ele representa é um conglomerado mais próximo do que São Paulo precisa para a esquerda. É isso que importa. E é por isso, e é por estas razões, que eu nunca acreditei que a insistência da Tabata Amaral de ser candidato era uma insistência por ela. Eu sempre entendi que era uma insistência de outros. E que a candidatura dela estava armada para realizar isso que está realizando agora, que é a tentativa de tirar voto do Boulos, e com argumentos todos eles de direita. O que você acha da Venezuela? Entendeu? Coisas que não são atinentes a São Paulo. Típico da direita. Típico, ela é mais típica da direita do que o próprio Marçal. A candidata de direita nessas eleições é Tabata Amaral, meu amigo. É ela que é. Tanto é que os apoios, né, de onde ela vem, a gente sabe. Né? O resto é distribuído, gente. O resto não. A moça do Partido Novo não tem chance. Né? O Nunes é uma figura que, né, como é que eu diria? Né? Ninguém sabe, né? o que é o Nunes. Né? O próprio nome dele já é uma coisa meio que, né? Nunes. Quem é o Nunes? Né? Nunes, né? Você pode falar, né? Eu sou o José, né? Eu sou o Antenor, né? Mas eu sou Nunes. Nem nome de candidato tem, é um grunhido, né? É um grunhido. Então, não tem rosto, não tem... Né? E a Tabata tá ali para minar o Boulos.
Para ela, né, ela quer ver. Por quê? Porque é o trabalho que ela faz no Congresso. Pode pegar o histórico, você vai ver que todas as votações dela são votações de entrada no meio de uma posição de esquerda. Tem uma posição de esquerda, tem uma de direita, ela entra no meio para tirar a jogada da esquerda e fazer vencer a posição da direita. Mas só que ela registra a posição dela como sendo intermediária. Mas você vai ver que na votação ela não age assim, nas votações. Tanto é que no caso esse foi um caso fantástico, né? Esse foi um caso fantástico. No caso no projeto Pé de Meia, que dá a bolsa para o ensino médio, o governo já tinha feito o projeto, já tinha instituído como medida provisória. O projeto vinha da Tebet, foi a condição da Tebet se aliar ao Lula, uma das condições, e o governo criou a medida provisória. Na mesma semana que o governo criou a medida provisória, ela, Tabata, registrou um projeto parecido, porém com menos dinheiro e menos chance, para quebrar o do governo. Mas como ela sabia que não ia quebrar, porque na verdade foi por medida provisória, ela registrou aquilo para depois ela poder apresentar como sendo ela que fez. E assim são as atitudes dela. E ela não vai apoiar o Boulos no segundo turno, se ele for para o segundo turno. Não vai. Se ela apoiar, a cobrança dela vai ser tão alta que não vai valer a pena. Isto é Tabata do Amaral. Daqui a pouco Tabata, você vai me processar de novo? Se você me processar de novo, eu vou para o Ministério Público mostrar que você está me perseguindo, porque você já me processou 4 vezes pela mesma coisa. Tá? Então fique avisada que desta vez eu vou no Ministério Público e mostro que você está usando a condição de deputada para perseguir o canal. E a mim. Tá? Eu não tenho medo de você. Você imagina que eu tenho medo de você? Eu não tenho. Isso que você tem que botar na cabeça. Que esse chorinho seu, fingindo que é, né? Ah, sou mulher, que é candidata a mulher, minha filha, tem 1, 2, 3 e já teve 2 prefeitas. Você não é a única mulher na política, como você acha. Há mulheres dignas na política. Daqui a pouco a gente volta.